E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a Superliga Chinesa anunciou as regras de salários e jogadores para a próxima temporada. E isso é um fato importante para a gente aqui no Brasil, porque os clubes chineses têm sido um dos principais compradores de talentos brasileiros, sobretudo aqueles jogadores que não são aqueles jogadores de ponta que acabam indo para a Europa, para um grande time europeu, mas são aqueles jogadores que são muito importantes no dia a dia dos clubes brasileiros. Muitos têm ido para a China e acaba afetando aí, ajudando o caixa, mas afetando o desempenho em campo das equipes brasileiras. Mas quais são essas regras no final das contas? Bom, vou falar as principais, né, que são as que têm mais consideração no nosso dia a dia. Primeiro é que houve um aumento no limite de estrangeiros. Agora são 4 estrangeiros em campo, né, que um time pode ter. Até o final da temporada de 2019 eram 3 em campo. Agora é um a mais, ainda pode ter gente no banco, ainda pode ter um 5º jogador no banco, mas não podem ter os 5 em campo ao mesmo tempo. Então se um entra, o outro tem que sair, né? De qualquer forma, um aumento aí de vagas. Isso pode até tornar o mercado chinês mais interessado em contratar jogadores como os brasileiros. Mas aí tem um outro fator. E esse é o fator que é mais pegadinha aí, que a gente ainda tem que ver o que vai acontecer. Que é o teto salarial. Né? Os jogadores chineses podem receber até 5,8 milhões de reais de salário anual, mas os jogadores que são de topo da seleção chinesa podem receber ainda 20% a mais que isso. Os jogadores estrangeiros passam a ter um limite de 3 milhões de euros, que fica na casa aí por um câmbio atual, aí uns 13,5 milhões de reais. Este é um salário de jogador de ponta no futebol brasileiro, é um pouco mais de 1 milhão por mês. Pouquíssimos jogadores no Brasil ganham isso, mas já tem jogador que ganha isso no Brasil. Ou seja, o que ele poderia ganhar na China não é muito acima do que ele já ganha no Brasil. Mas tem uma pegadinha aí, e aí que é a questão complicadora. Os times chineses, eles podem incluir vários bônus nos contratos com os jogadores, e esses bônus não são incluídos como salário. Então os jogadores podem receber muito mais do que esse 1 milhão e pouquinho de reais por mês. Eles podem receber até perto do dobro disso, dependendo de como o time estabelecer esses critérios de bônus que os jogadores recebem. Então na prática os times chineses ainda podem ter uma capacidade muito grande de tirar jogadores importantes do Brasil, mesmo os de ponta. Aí tem se falado muito no Bruno Henrique, por exemplo, do Flamengo, né, que é um jogador que teoricamente desperta interesse de alguns clubes chineses, e que nem é o salário mais alto do Flamengo, né, mas mesmo o Flamengo teria a capacidade de pagar um salário de 1 milhão e alguma coisinha ali para o Bruno Henrique, é um salário do teto salarial chinês. Mas a China pode colocar esses bônus no meio do caminho. E além disso, esse teto salarial, mesmo com os bônus, dificilmente a China teria condições de competir com a Europa e tirar jogadores importantes do futebol europeu, como ela chegou a tirar jogadores da Europa nos últimos anos, né? Jogadores como o Pelé do Southampton, como o Oscar do Chelsea, que ainda tinha mercado na Europa. Se ele quisesse continuar lá, ele acabou indo pro Xangai SPG. O Hulk estava no Zenit, ele tinha espaço ainda no futebol europeu. Se ele quisesse um bom contrato na Europa, ele tinha, mas a China pagou mais. E esse tipo de jogador a China talvez tenha um pouco mais de dificuldade de tirar. Mesmo com os bônus, talvez fique difícil competir com a Europa. Então a China, no final das contas, pode ter até mais interesse em vir atrás dos mercados que são um pouquinho mais acessíveis, como o mercado latino-americano ou o mercado asiático. Então pode até, na verdade, ter um fator que incentive a China a buscar jogador aqui, e não o contrário, que é o que muita gente até tem falado. Não, agora a China está com menos dinheiro, não vai ser tão fácil assim tirar jogador. Talvez não mude tanto, mas a China tenha motivos para ter mais interesse ainda nos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Então é de se ficar atento. Esses contratos, essa regra vale a partir de 1º de janeiro, então o que acontecer aí nesses últimos dias de 2019 não conta. Os jogadores não conta dentro dessas regras, então se a China quiser contratar um jogador agora pagando uma fábula, pode. E agora, neste momento que vocês estão vendo o vídeo, quer dizer, no momento que eu estou fazendo o vídeo, né, não sei quando é que vocês vão ver esse vídeo. E
E os jogadores que já têm contratos antigos ainda em vigência continua valendo. O Paulinho ganha uma fábula lá, o Renato Augusto ganha uma fábula lá, continua valendo, né? Eles não vai mudar os termos dos contratos que eles têm, é só para novos jogadores. Tá? Então acho que não há tantos motivos aí para ficar todo animadão de que o campeonato chinês vai parar de buscar jogador brasileiro. Talvez não aconteça isso, talvez seja até o contrário. Talvez eles até busquem mais informação ou busquem mais fuçar o mercado nacional. Tá bom? Para você saber mais do futebol chinês, até vou dar uma dica aqui, tem o site China BR Brasil Futebol e o Twitter do Luciano Hartung, um jornalista brasileiro também que é especializado em futebol chinês. Vale muito a pena seguir os dois ali. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês se informarem mais. Eles dão muitos detalhes aí sobre esse negócio do mercado. Eu falei só o basicão, o mais importante, que é o que influencia mais no nosso dia a dia e que tem sido mais motivos de discussão aí, né, depois que saiu a notícia aí das novas regras do mercado chinês. Mas aí, se tiver novas implicações, tudo, vale a pena seguir esses dois links, tá bom? Então é isso, então espero que tenham gostado. Dá um joinha se gostaram, não. Se não gostaram, se inscreve no canal, clica no sininho e escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Um abraço e até mais.